Paio, além das ruas Marechal Deodoro, Recife, Conselheiro Franco, Barão do Rio Branco, Barão de Cotegipe e Salles Barbosa. Feira vai ganhar um novo centro, dando mais conforto, segurança e, é claro, mais negócios para o nosso comércio. Passeios, pavimentação, drenagem, iluminação, urbanização e muito mais. O novo centro está chegando. Prefeitura de Feira, o trabalho segue em... Uma limpeza especial na luta contra o coronavírus. Pensando na saúde de todos, a Prefeitura de Feira está realizando a higienização de diversos pontos importantes da cidade, incluindo UPAs, policlínicas, transbordos e pontos de ônibus, além da desinfecção de avenidas e ruas de diversos bairros e distritos. Tudo isso para conter de forma mais eficaz o avanço do coronavírus. Prefeitura de Feira de Santana. O trabalho segue em frente. Existe um jeito novo de dizer eu te amo, de dizer eu me importo, de dizer eu me protejo e protejo você. Para sua proteção e de todos à sua volta, o uso de máscara agora é obrigatório no combate ao coronavírus em Feira de Santana. Na rua, no transporte público, no carro, no trabalho. Usar máscara é mais que um ato de amor, solidariedade e responsabilidade. É obrigação. Prefeitura de Feira. O trabalho segue em frente. As medidas de distanciamento social necessárias para evitar o contágio pelo coronavírus, a Secretaria Municipal da Fazenda disponibilizou, através de seu site, mais de 80% de todos os seus serviços aos cidadãos, que poderão ser atendidas com mais conforto e segurança para a sua saúde. A maioria dos serviços está disponível nos horários de 8 às 12 e das 14 às 17 horas. Prefeitura de Feira. O trabalho segue em frente. Bom dia a todos. Estamos voltando a conversar mais uma vez com todos vocês em razão das últimas informações que nós tivemos e que são públicas para que nós possamos colocar as posições e atuação da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e do seu Comitê de Coordenação contra o Coronavírus. O último resultado divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia mostram 111 casos confirmados de Covid-19 em Feira de Santana. O total de casos até agora, do dia 6 de março, primeiro caso aqui em Feira até hoje, 708 casos. Desse total, recuperados 166, 166. Pacientes hospitalizados hoje, 20. Total de pacientes que faleceram, 12. Total de casos notificados, 2.806. Total de descartados, 1.738. E neste momento, aguardam resultados no LACEN, 360 resultados de exame. Este é o quadro, tá certo, da atual de Covid-19 em nossa cidade. E efetivamente há um grande aumento do número de casos. Em razão disso, nós estaremos tomando todas as medidas necessárias para poder, preservando a vida das pessoas, aumentar a condição que a Prefeitura tem de ter atendimento médico e hospitalar indispensáveis, já que nesse momento nós não temos remédio, não temos vacina. O que nós temos é solicitação de evitar a transmissão, é de fazer uma prevenção da transmissão dos casos de Covid-19 a partir da transmissão viral. Eu vou pedir a doutora Melissa Falcão, que está conosco, quem agradeço mais uma vez,
Anderson, que é o nosso tradutor de Libras, conosco também, ampliando essa comunicação, para que ela possa, como infectologista que ela é, fazer análises a respeito deste momento e dos cuidados que nós vamos ter que ter ainda maiores a partir de agora. Bom dia. Estamos num período decisivo da epidemia de coronavírus em nossa cidade. Vimos um aumento muito grande nas últimas 2 semanas e precisaremos tomar algumas ações para reduzir esse contágio. Porém, precisamos que vocês sigam todas as determinações que já foram feitas anteriormente. Não adianta a gente aumentar, endurecer o isolamento, botar outras medidas se a população não está seguindo corretamente o que tem que ser feito. Então, todas as ações que tomamos agora só vai refletir daqui a 2 semanas. E essas próximas semanas de junho serão semanas com aumento progressivo. Então, como a cidade vai estar em julho, como a cidade vai estar em agosto, depende de como nós, como população, nos comportarmos agora em junho. Junto com esse aumento de mais de 50% dos casos nas últimas 2 semanas, tivemos aumento do número de internações, que inicialmente estavam sendo 6, 7, passou por 12, 15, e hoje temos 20 pessoas internadas. Não estamos num período de esgotamento de leitos, temos leitos disponíveis, mas esses leitos estão reduzindo à medida que mais gente está sendo internada. E apesar de estarmos com a mortalidade menor do que a esperada e com menos internamento, queremos que isso se reduza a 0. E que cada vez esteja menos até a gente conseguir um controle e acabar com os casos de coronavírus na cidade. Mas isso não depende só de nós. Vamos pensar que, seguindo corretamente o que está sendo recomendado, vamos conseguir fazer a nossa cidade voltar ao seu ritmo habitual mais cedo. Então, quanto mais rigor tivermos no isolamento recomendado, menor serão o número de casos novos e mais rápido conseguiríamos conter essa infecção. Então, vamos fazer nossa parte, a Prefeitura está fazendo o que é necessário, mas é importante que a comunidade esteja junto com a gente em todas as medidas implementadas. Eu gostaria que você, Melissa, por favor, também mostrasse a todos, em termos estatísticos, 111 casos confirmados. Qual é a perspectiva de internação hospitalar, de agravamento desses casos, do ponto de vista estatístico em termos gerais? Para cada 100 casos, é esperado que haja 20 internamentos e que cerca de 5 desses precisem de terapia intensiva. Então, temos um total de 708 casos, 20 pacientes internados na cidade, deixando claro que esses internamentos não são só das pessoas que estão internadas em feiras, mas também das pessoas do nosso município que encontram-se internadas em Salvador por transferência. Então, nossa taxa de internação, apesar do aumento do número de casos, continua muito abaixo do que era esperado estatisticamente em números pela quantidade de pacientes que temos agora. É importante que nós entendamos, então, que na medida em que nós tivemos esse aumento do número de casos, nós vamos precisar de ter também a retaguarda de leitos suficientes, de atendimentos suficientes para poder fazer face a este número de casos que está aumentando. Eu quero dar rapidamente, antes que passe para a secretária Denise, o total de casos por dia a partir do dia 28 de maio. Em 28 de maio foram confirmados positivos 495 casos. No dia 29, 531. No sábado, no dia 30, 532. Domingo, 563, dia 31. Segunda, 597, dia 1º. E ontem, 708, 708. Em termos do número de notificados de um dia para outro, o aumento ficou por volta de quinta para sexta, por exemplo, dia 28 para 29, aumentou 4,86%. Sexta para sábado,
2,26. Segunda para terça agora, 2,92. Por outro lado, é importante também dizer que do ponto de vista dos confirmados, né, dos casos que se confirmaram, de quinta para sexta, 7,05. De sexta para sábado, houve uma queda 0,16. Sábado para domingo, 5,82. Domingo para segunda, 6,03. E segunda para terça, 18,59. É importante que a gente faça essas avaliações para que nós tenhamos ideia da velocidade de aumento da disseminação da transmissão de vírus. Vou pedir à secretária Denise que possa também falar sobre essas questões com relação à distribuição em nossa cidade do número de casos. Bom dia a todos. É um prazer nós estarmos aqui mais uma vez levando as informações e fortalecendo a fala do prefeito e doutora Melissa nas ações que nós estamos implementando desde o dia 6 de março. Esses casos, como o prefeito colocou, 708, nós estamos com 510 ativos. Isso é o número que mostra que internados 20 e os demais em seu isolamento social em suas residências, seguindo as orientações dadas pelo Comitê Municipal. Nós vamos trabalhar toda sexta-feira, nós emitiremos um boletim completo com todas as informações que serão necessárias para a população, para a mídia em geral, para que assim possamos trabalhar em todas as medidas que são tomadas. A Secretaria de Saúde tem trabalhado ininterruptamente, estamos realizando todas as ações preventivas que nos é orientado e seguindo todas as normas técnicas, e assim continuaremos após todas as medidas que forem definidas a partir de hoje no Comitê Municipal, através do nosso gestor, o prefeito Cobanatinho Silva. Esses são quadros gerais com relação ao número de casos aqui em Feira de Santana. Eu quero deixar aberta a perspectiva de se poder fazer qualquer indagação, antes informando também que até ontem à noite a nossa fiscalização preventiva integrada já fechou 617 estabelecimentos, inclusive na sua grande maioria lojas e bares, principalmente nos bairros de Feira de Santana. Eu gostaria de dizer que nós estamos também prontos para poder ouvirmos os questionamentos que digam respeito a todos e, ao final dessa conversa nossa, eu vou pedir também à jornalista Renata Maia que possa relacionar os bairros de Feira de Santana e a sua ocorrência do número de casos. Bom dia a todos. Reforçando o que o prefeito falou agora, no final dessa coletiva, a gente vai passar o número de casos por bairro em Feira de Santana. Então, vamos começar as perguntas dos jornalistas. Começando com Augusto Ferreira, blog, o protagonista. Pergunta 1 dele. Prefeito Couber, bom dia. Passamos dos 700 casos positivos e centenas aguardando o resultado. Chegou a hora de divulgar os bairros com seus respectivos números de casos positivos de coronavírus em Feira de Santana. A gente acabou de falar, inclusive, isso aqui, Augusto, mas vou dar a palavra para o prefeito. Se você puder aguardar um pouco, você vai ter conhecimento, Augusto, também. A segunda pergunta dele. Estamos nesse momento com um colapso da saúde em Feira de Santana por conta do coronavírus. Por quê? Não há colapso. Há uma quantidade de leitos públicos e privados que neste momento encontram-se com sua capacidade quase que totalmente atingida, não apenas por pessoas da nossa cidade, mas por pessoas da região. Então não há colapso, há sim uma grande quantidade de procura de pacientes e em hospitais como o Hospital Estadual da Criança existe inclusive ainda uma perspectiva de internamento para crianças e para mães. Não há colapso, não há, e nós estamos também andando rápido para poder, cumprindo a nossa parte, colocarmos o nosso hospital de campanha em funcionamento. Só complementando, temos recebido pedidos de transferência de outros municípios para o nosso município, inclusive de Salvador,
por ainda termos leitos disponíveis, e temos recebido muitas pessoas para internamento de outros municípios. Então, pessoas de Camaçari, que estão saindo de Camaçari e vindo internar em Feira, pessoal de Anguera, pessoal de outros municípios próximos que também procuram a nossa cidade. Então, o aumento da demanda nos hospitais se deve não apenas aos pacientes de Feira, mas também pela procura por outros municípios. Pergunta agora de Lucival Lopes, Rádio Nordeste FM, Subaiaém. Em relação ao hospital de campanha anunciado pelo governador diante da preocupação do aumento dos casos, a Prefeitura já tem alguma resposta a respeito disso? O hospital de campanha é um hospital municipal. Eu estarei indo para lá hoje, daqui a pouco, como saí de lá ontem, que eu quero ver esse hospital funcionando, e o prazo para nós já terminou. Ele vai entrar em funcionamento. Nós entendemos que esse prazo não pode mais ser contado. Eu não conto mais com adiamento nenhum, e nós vamos trabalhar para poder colocá-lo em funcionamento imediatamente. Se puder agora eu coloco, senão amanhã isso funciona e funcionará a qualquer custo. Pergunta agora de Hammurabi Dias, Jornal Folha do Estado da Bahia. Bom dia, prefeito Colbert, secretária Denise, doutora Melissa. Prefeito, quais os critérios que devem ser levados em consideração para a adoção de medidas mais restritivas na cidade? Eu acho que nós já estamos diante desses quadros. Um aumento grande do número de casos, um limite de leitos de internação e uma mobilidade de pessoas estranhamente grande em Feira de Santana. Anteontem, segunda-feira, uma mobilização de carros impressionante aqui no centro da cidade, apenas para as atividades essenciais. Uma atividade nos bairros que nós não entendemos a necessidade de tanta gente se deslocando. Em razão disso, já que o deslocamento aumenta a quantidade de transmissão de vírus, eu acho que nós estamos chegando num ponto onde não dá mais apenas para fazer uma divulgação bonita, como a prefeitura faz, para todo mundo lavar suas mãos, para todo mundo ficar em casa. Apesar da gente estar pedindo isso todo dia, parece que está entrando num vírus e saindo pelo outro. Então, quando isso acontece, as medidas mais duras e restritivas se fazem necessárias também. Mais uma pergunta de Hammurabi Dias. Os 111 casos relatados ontem foram detectados todos por testes PCR? Se não, quantos foram diagnosticados por testes rápidos? E qual a taxa de progressão semanal de novos casos da Covid-19? Eu vou pedir a Melissa que possa inicialmente responder. Inicialmente só estamos considerando como diagnóstico confirmado o PCR. Então todos esses que estão lançados no boletim são por diagnóstico por PCR, que é o único exame que nos dá uma certeza do diagnóstico. Então, aproveitando para pedir às pessoas que estão sem nenhuma queixa, procurando laboratórios privados para fazer um teste rápido. Isso acaba gerando muita ansiedade na pessoa, porque é um teste que não tem um resultado tão confiável, e um IgM desse positivo, que é um anticorpo que indica uma infecção recente, acaba gerando, às vezes, sintomas até psicológicos na pessoa. Eu não estou sentindo nada, eu faço o meu exame e dá um IgM positivo. Eu começo pela própria ansiedade a sentir algumas coisas que não são reais. Claro que algumas dessas pessoas podem estar realmente com infecção, mas a maioria não vão estar. Então, as pessoas que estamos fazendo com esse IgM o PCR positivo, por PCR para poder confirmar, nem sempre estão dando um resultado positivo. Então, eu peço às pessoas que só procurem um laboratório, mesmo que privado, para fazer um exame, se tiver alguma justificativa. Se você não está sentindo nada, não procure o laboratório para fazer uma investigação. Esse resultado do anticorpo, positivo ou negativo, não vai te dar segurança para você encontrar com seu familiar ou com qualquer outra pessoa achando que está realmente negativo. Então, nossos casos todos foram confirmados por PCR e ainda não utilizamos o critério de teste rápido para isso. Desses exames que foram positivos ontem, desses 111, 41 foram liberados pelo LACEN e todos os outros pelos laboratórios privados, o que mostra a grande procura que está dos exames desses laboratórios. E a mulher, quem procura o laboratório não procura o médico, não. A pessoa sente alguma coisa e vai direto no laboratório, paga e sai com o exame na mão. E fica com esse exame na mão. Vai mostrar quem? Se não é médico que pede. A pessoa pede, ela se autoexamina, ela se autossuspeita e ela fica com o exame na mão e vai conversar com quem? Vai botar na rede social para poder saber o que está acontecendo, porque ela não teve nenhum critério. E quando a doutora Melissa fala em IgM
IgM significa antígeno, qualquer contato com qualquer vírus. Um teste desse testa 21 vírus. Influenza, H1N1, testa vários. Então, não é apenas o Covid. O Covid tem realmente um teste de escolha, um teste ouro de grande qualidade, que é o PCR. E, no outro caso, o IgG é anticorpo, né? É diferente. Então, é preciso que a gente saiba essas duas diferenças. Então, para a sua resposta bem técnica colocada aqui, a Prefeitura está colocando testes de PCR nesses resultados. Pergunta agora de Denivaldo Costa, portal Cidade Gospel, Cidade FM, direcionada para o prefeito e para a secretária Denise Mascarenhas. Os casos de dengue vêm aumentando no município e as semelhanças e sintomas com Covid é notório. Pode trazer a ocupação das unidades de saúde. Pergunta: qual a ação imediata da Secretaria de Saúde para combater a disseminação da Zika e outras doenças transmitidas pelos mosquitos? Só o carro fumacê é suficiente? Na realidade, o carro fumacê é o mais solicitado pela população, mas é o último que nós utilizamos dentro de um ciclo de atividades. O município não para de trabalhar nas arboviroses, que é dengue, chikungunya e zika. Temos acompanhado há muitos anos, não só esse ano. Então, nossa equipe de epidemias está assim, em todos os bairros, atento aos números, indo nas residências e, mais uma vez, chamando a atenção. Isso é cientificamente comprovado e comprovado também no dia a dia. 90% dos focos é intradomiciliar. Então, nosso trabalho, além de colocar o larvicida, de seguir os ciclos, todos que nós vamos fazer, nós também fazemos o trabalho de educação em lugares públicos, em terminais, centro de abastecimento, feiras livres, onde pudermos disseminar a informação, a educação, nós estamos fazendo. Então, o trabalho do Inaldo é ininterrupto, mas, mais uma vez, pedimos sempre a colaboração de todos nós, cidadãos, para controle dessas arboviroses. E somente para poder complementar, existe uma diferença muito grande entre Covid-19 e arbovirose tipo dengue. É muito diferente, a característica é outra, a característica de dengue, zika, é completamente diferente. O médico, quando é colocado nesta dúvida que o paciente traz, ele sabe diferenciar. Então, não há como juntar essas duas coisas e uma coisa se separa muito bem da outra. As pessoas entendam, então, que quem pode dar uma orientação segura é o médico em relação a essa questão. Mais uma pergunta do Denivaldo Costa, direcionada agora para a doutora Melissa. Nos relatórios da Prefeitura Municipal de Feira de Santana apresentados à imprensa, o nível de contaminação com adolescente e crianças são menores. Por quê? Ele queria uma explicação. Sim, a maioria das crianças e adolescentes vão ter quadros assintomáticos, sem nenhum sintoma, ou oligossintomáticos, com muito poucos sintomas. Apenas uma coriza, uma obstrução nasal que melhora rápido. Então, muitas vezes as crianças podem estar tendo a infecção e estar passando despercebido. E também, como as escolas estão paradas, as crianças e os adolescentes desde março estão dentro de casa sem sair. Então, isso eu acho que também acaba sendo um fator protetor para elas. Diferente dessa faixa etária, a gente vê na faixa etária de 20 até 49 anos um aumento e a faixa etária que concentra o maior número de casos. As pessoas que estão saindo mais de casa, não só por estar tendo que trabalhar, como também por não estar respeitando as medidas de isolamento. E mais uma pergunta do Denivaldo para a doutora Melissa. Os pequenos são assintomáticos ou existe algo que a medicina explica ou as crianças não estão sendo testadas? Sim, eu acho que elas estão sendo menos infectadas por estarem em casa, por a escola não estarem funcionando, e também as que tiverem sintomas, que estão pegando dos pais, que estão pegando aí das outras pessoas que circulam em casa, estão tendo quadro mais leve. Tivemos aqui em Feira um recém-nascido de 12 dias de vida que pegou o coronavírus da sua mãe e não precisou nem ser levado a uma unidade de saúde, não precisou ser internado, teve um quadro muito leve, evoluiu sem nenhuma outra gravidade. Tivemos criança de 1 ano de idade que também se contaminou com os pais, mas que também evoluíram de maneira favorável. Não tivemos nenhum caso grave de criança nem de adolescente na cidade. A história da epidemia no mundo mostra também que as crianças têm uma resistência maior, os jovens também têm um nível maior de resistência e um número menor de mortes.
Então as crianças têm, de certa forma, uma condição de uma reação melhor a esse tipo de agressão viral. Pergunta agora de Joilton Freitas, Rádio Sociedade News FM. Prefeito, o número de leitos de UTI disponibilizados pelo Estado é irrisório. Como a Prefeitura pretende resolver essa situação? Nós vamos abrir os nossos leitos lá no hospital de campanha e o Estado deverá ampliar também as condições de internamento de UTI para que nós possamos dar uma assistência regionalmente maior. Feira de Santana tem sim, nós vamos ter nosso hospital de campanha funcionando, mas as nossas unidades aqui do Estado são regionais, portanto, a ação que vai ter do governo do Estado é uma ampliação do número de leitos. Aliás, o governo do Estado tem ampliado leitos em outros municípios, eu sei que certamente ampliará também em Feira de Santana. Mais uma pergunta da Rádio Sociedade News, agora de Rafael Marques, programa Rotativo News. O índice de isolamento em Feira de Santana segue abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde, que é de 70%. O senhor pretende criar novas medidas para que o feirense fique em casa? Eu estou lendo aqui agora a atualização do dia 1º, 46,3% de índice de isolamento, baixíssimo. Salvador, 47,4%, não está muito distante da gente. E a média na Bahia, 52,5%. Em razão disso, eu acho que vai ser necessário, sim, nós termos atuações mais duras e mais severas com relação a esse nível de descompromisso de boa parte da população com relação a essa mobilidade grande, apesar de nós termos mantido apenas os serviços essenciais funcionando. Pergunta agora de Rafael Belami, Rádio Globo. Para garantir que todas as perguntas sejam respondidas de forma mais clara e objetiva, não chegou o momento de nas entrevistas se garanta também a presença de um representante da empresa que vai responder pelo hospital de campanha, dado que parte da responsabilidade pelo andamento e atraso da abertura do hospital de campanha da empresa e deveria prestar esclarecimentos à sociedade? Se for necessário qualquer esclarecimento por parte da empresa e por parte do funcionamento da unidade, ela o fará, não apenas essa relação aqui é uma relação bem nossa, institucional, mas no caso da empresa, ela poderá fazê-lo e deverá fazê-lo também, dentro do que ela pretende e pode fazer, dentro do contrato que nós temos. Então, se for o caso, a própria empresa se manifesta e ela vai ter a sua comunicação específica e sua comunicação própria também. Pergunta agora do Danilo Freitas, também Sociedade News. Diante do aumento de casos e indisponibilidade de leitos já anunciada pelo senhor, inclusive na rede privada, qual a estratégia adotada neste momento? Nós estamos buscando a ampliação dos leitos que nós temos, né? Contratamos 50 leitos clínicos, contratamos 10 leitos de UTI. Estamos trabalhando para entregá-los imediatamente, mas na reunião que tivemos ontem com o nosso comitê de coronavírus, e a doutora Melissa fez essa observação de forma bem clara, e para nós isso é necessário, a busca neste momento de novas alternativas. Então, entregando aí como faremos ao hospital de campanha, nós vamos buscar também novas alternativas de mais ampliação de vagas, até porque nos mostram os dados que eles podem aumentar ainda mais. Mais uma pergunta dele, do Danilo. Embora o hospital de campanha não esteja ainda em funcionamento, não seria esse o momento de iniciar os processos legais para a contratação de um novo centro de tratamento para pacientes com coronavírus? Nós estamos buscando concluir esse daí, né? Concluído, entregue, funcionando. Nós vamos buscar as novas alternativas dentro das necessidades que nós temos e dentro dos limites que a gente tem também. Mas vamos buscar, sim, as novas alternativas. Denise? Eu queria fazer duas colocações que eu acho que é importante as pessoas entenderem. Além do hospital, é uma parte final, mas nossas unidades básicas todas estão atendendo todas as pessoas que chegarem com sintomas leves, que querem informações e orientações. Nós temos 120 equipes de saúde da família e 11 unidades básicas tradicionais, todas foram capacitadas para atender e explicar à população. Porque entendemos que o primeiro caminho da população é a unidade básica. Depois disso, nós temos nossa rede de 7 policlínicas e 2 UPAs, que também, além de atender as demais doenças ou quadro que as pessoas procurem, também estão atendendo pessoas suspeitas ou pessoas com quadro de corona até serem transferidos
para a unidade de internação. Então, tudo está muito bem monitorado e acompanhado pelo prefeito, pelo comitê, para que tudo ocorra exatamente no tempo que estava projetado da doença pelos seus dados. É importante o que a secretária fala, que o que nós temos é atendimento em todos os bairros e distritos de Feira de Santana. Isso, as equipes estão prontas para poder atender, orientar e triar essas pessoas. Então, nós temos essa rede nossa que funciona, e não apenas querer colocar tudo num lugar só, né? Fazer um centro para poder ter aquela fila enorme de pessoas, não é assim. Nós queremos descentralizar o atendimento e na triagem, aí sim, nós vamos encaminhá-los por lugares mais adequados. Pergunta agora de Carlos Augusto e de todo o Jornal Grande Bahia. Quais fatores foram determinantes para o aumento de casos da Covid-19 em Feira de Santana? A Secretaria Municipal da Saúde está realizando um trabalho de rastreamento viral e quais medidas a Prefeitura de Feira de Santana pensa tomar para reduzir a incidência da Covid-19 entre os munícipes? O principal motivo para esse aumento é a curva epidemiológica. Então já temos 3 meses do primeiro caso e é uma epidemia, ela não é evitável. A gente não consegue fazer com que a epidemia não aconteça. O que a gente consegue fazer é com que os casos aconteçam de uma maneira mais lenta para que o nosso serviço de saúde dê conta. Então, desde o início da epidemia, o que a gente vem batendo é: a epidemia vai acontecer, mas a gente pede que as pessoas fiquem isoladas para que isso aconteça de uma maneira branda e que o nosso serviço de saúde consiga acolher os pacientes que precisarem desse atendimento de um internamento hospitalar. E isso a gente conseguiu fazer durante um período grande, de 2 meses, até com um controle muito maior do que esperado. Nesse momento, apesar de estarmos num momento crítico da nossa epidemia, ainda temos uma quantidade significativamente menor do que era projetado por nós nesse momento. Então, estamos com a epidemia em ascensão, porém de uma maneira mais lenta. Teremos ascensão aí ainda durante todo o mês de junho e precisamos dessas novas ações que serão tomadas hoje, junto com o cumprimento das anteriores e a ajuda da população, para que em julho a gente já tenha essa redução. Então, a ascensão do número de casos é o que é esperado em qualquer epidemia, ele sobe e depois ele vai começar a descer, tá? Essa característica, quando nós falamos lá atrás em achatamento da curva, significa um alongamento. O número de casos vão acontecer sim. Nosso público-alvo em Feira de Santana são 614 mil pessoas. Somos a 2ª cidade em tamanho do estado. Então, esses números crescem e crescerão, somente que crescerão de uma forma mais lenta. Então, só para se ter uma ideia, Salvador tem 61,35% de todos os casos do estado, porque lá são 3 milhões de habitantes. Então, tem um número maior e Salvador pode ainda, quem sabe, crescer ainda mais. No total do estado, são 736 mortes. Feira de Santana tem 12. Significa que nos casos aqui acompanhados por nós, a letalidade foi uma letalidade bem mais baixa, o que nos dá a segurança de que nós temos feito o trabalho correto. E sobre a sua pergunta, se nós estamos fazendo a busca ativa de todos os casos, continuamos fazendo sim a busca ativa de todos os casos, a identificação dos contactantes e o isolamento das pessoas que são identificadas como positivas. Aqui hoje, nós temos hoje 510 pessoas em isolamento domiciliar em Feira de Santana. São pessoas que estão isoladas para poder evitar que essa transmissão aconteça. E o melhor lugar para fazer isolamento é em casa mesmo. Hospital tem infecção, hospital tem transmissão. O risco quem vai para o hospital é porque já não tem como ficar em casa. Então, o que for necessário fazer, vai ser necessário ser feito sim. Mas as pessoas se isolarem aonde possam, né, contanto que elas tenham, evidentemente, a segurança na orientação e a segurança do ponto de vista clínico. Se houver qualquer risco, a pessoa será sim internada, mas ir para o hospital, ir para uma UPA, ela corre o risco de transmissão. Portanto, nós estamos fazendo o que é, tecnicamente e pessoalmente, a melhor qualidade de trabalho. Aí agradecer ao pessoal da saúde, médicos, enfermeiros, técnicas, o pessoal de laboratório, da vigilância, as pessoas que estão nas ruas o tempo inteiro
ajudando a que se mantivesse esse número que nós estamos tendo. Então, neste momento, nós temos ainda tempo para poder ampliar a oferta de serviços médicos necessários. Mais uma pergunta de Carlos Augusto. Artigos publicados no jornal Grande Bahia pelo médico Ângelo Augusto, doutor em saúde pública, relatam falhas nos testes rápidos importados da China. A administração municipal realizou a compra de cerca de 15.000 testes rápidos. Questiono-se então, se estão cientes, sobre esses dados e até que ponto os testes adquiridos são confiáveis. A informação, a compra que nós fizemos foi de testes vindos da Alemanha. Mas teste rápido, e aí é importante que a Melissa possa voltar a explicar isso, teste rápido tem um nível de falha que é bem maior, evidentemente, do que o teste molecular do PCR. E se eu tiver, você precisar me corrigir, por favor. Quando o teste é positivo, primeiro o teste rápido é no sangue, né? Tira um pouquinho de sangue e você coloca para poder fazer a análise cromatográfica desse resultado. O PCR você tira pelo swab no nariz e na garganta, então a diferença é grande. Para poder o teste rápido você tem que ter um nível de viremia, vírus circulando no sangue alto. Por isso é que se há um contato hoje e você fizer o resultado amanhã, não vai acontecer nada. Tem que ter 5 dias, não é isso? 7 dias, é isso? Pelo menos 7 dias. Se você puder dar uma explicação melhor. O teste rápido é um teste de anticorpo. Nós temos 2 tipos de anticorpos, o IgG, que diz que uma infecção é mais antiga, e o IgM, que diz que uma infecção é recente. É o primeiro anticorpo produzido pelo corpo para se defender do vírus. Para poder criar anticorpo, primeiro tem que ter a infecção. Então não adianta fazer o teste rápido nos primeiros 8 dias de sintomas, porque ele não vai detectar um anticorpo que ainda não foi produzido. Então o teste rápido só deve ser feito depois de pelo menos 8 dias, de pelo menos uma semana. Então, o resultado de um teste rápido positivo, no 2º ou 3º dia de sintomas, eu comecei a tossir. Eu acho que pode ser coronavírus. Vou procurar um hospital fazer um teste rápido, não está me dizendo nada, só estou gastando dinheiro. Porque o resultado desse exame não é fidedigno, ele não é confiável, mesmo que venha positivo. Em relação aos testes da China, a Organização Mundial de Saúde tem feito diversas avaliações em relação a esses testes rápidos e muito resultado, muito teste que não tem um grau de confiança, nem de especificidade para poder dizer que aquele coronavírus é mesmo coronavírus. Nós temos diversos tipos de coronavírus circulando, a maioria dos resfriados comuns das crianças são por coronavírus comuns, e o teste rápido, inclusive, existe um questionamento que ele pode cruzar. Se a pessoa está com resfriado comum por um coronavírus que já está circulando na nossa comunidade há muito tempo e faz um teste rápido desse, pode dar positivo mesmo sem ser o Covid-19, que é a nossa maior preocupação. Então, diante desses dados inconsistentes em relação ao teste rápido e falta de confiança, a Organização Mundial de Saúde botou no seu guideline, publicado em 27 de maio agora, que os testes rápidos não podem ser utilizados para diagnóstico de coronavírus. Então, esse é um questionamento que as pessoas têm feito para a gente, que têm ligado para as rádios e fazendo reclamação de que fez um teste rápido no laboratório privado, teve IgM positivo e que não foi computado no dado do município, ou que não foi feito um contato imediato da vigilância epidemiológica para monitorar isso aí. Então, recebemos testes rápidos do Ministério da Saúde para fazer uma triagem após os sintomas passarem dos profissionais de saúde, profissionais de segurança pública. Então, teste rápido serve para não dizer, após os sintomas passarem, se eu tive coronavírus ou se eu não tive coronavírus. Mas eles não ajudam no momento agudo da doença a confirmar diagnóstico nem definir tratamento. Respondido? Denise tem algo a acrescentar. Ótimo, obrigado. Completando só o que a Melissa falou sobre os testes rápidos do Ministério, tem um objetivo específico, exatamente por ser para profissionais de saúde na ativa, para a segurança pública na ativa. Para que isso? Para que os gestores possam criar políticas públicas e ações estratégicas dentro do serviço. Por isso que vem definido que esses testes rápidos que o Ministério da Saúde encaminhou aos municípios e Estado para os profissionais de saúde que estão na ativa, para a segurança que está na ativa,
seus familiares que apresentam algum sintoma e idosos. Essas pessoas que estão trabalhando fazem com que o teste diário nos sinalize alguma situação que possamos tomar providências ou substituição daquele profissional naquele momento para que o serviço não haja descontinuidade. Esse foi o maior objetivo desses testes rápidos. E de uma forma geral, os testes rápidos positivos têm um índice de falha maior do que os testes rápidos negativos. Então, esse é um assunto que quem tem que definir é um médico. Não dá simplesmente para olhar um resultado e dizer, eu tive. Não teve. Um exame desse cabe a um profissional competente para poder fazer análise e para poder interpretar. Pergunta agora da TV Subaé. Prefeito, bom dia. Os estados do Nordeste têm um comitê científico que analisa a situação da pandemia de coronavírus nas cidades da região, recomendando inclusive a adoção de medidas mais restritivas, como lockdown, nas cidades em que os números da doença seguem no crescente e os leitos estão todos praticamente ocupados. O senhor pensa em adotar alguma medida mais restritiva em Feira de Santana, já que o nível de isolamento não chega nem a 50%? E as ruas seguem lotadas de veículos e pedestres? Com relação ao aumento do número de casos, com relação ao aumento de circulação, nós estamos pensando em medidas mais restritivas, sim. Não tem como fazer tomar outra ação, outra forma de agir, a não ser isso. Eu não tenho exata ideia do tamanho, vamos conversar sim com o governo do estado, com todos os grupos que participam desse trabalho, é necessário. Eu vi pela TV Subaé o que o Nicodelis, a entrevista do Nicodelis, que eu conheço, também falou a respeito dessa questão. Nós estamos analisando com muito cuidado, inclusive os dados mostrados por eles com relação a avanços, a mudanças, enfim. Eu acho que é importante que a gente tenha como meta buscar uma alternativa de restrição ainda maior à mobilidade social. Mais uma pergunta da TV Subaé. Eu vou direcionar inclusive para a doutora Denise. Os números apresentados pela Secretaria de Saúde do Estado são bem menores do que os da Secretaria Municipal. A CESAB diz que são os municípios que devem informar ao Estado os números da doença. Por que os de Feira seguem tão defasados no boletim da CESAB? Bom, eu acho que a melhor resposta é da própria CESAB. Esses números são emitidos todos os dias para o núcleo regional e esses números vão para a CESAB. O que acontece, a explicação não é só para a Feira de Santana. Todas as pessoas podem buscar o boletim que é emitido pela CESAB todos os dias e verificar os números de férias dos municípios. Eles fazem o que chamam linha de corte em determinado horário. E os nossos dados são dados emitidos no mesmo dia. Tudo que nós recebemos, nós publicamos. A CESAB, por ser algo bem maior, porque são os 417 municípios, eles fazem corte a um determinado horário. Mas todos os números de Feira de Santana, todos os boletins são emitidos tanto online como por e-mail para o núcleo regional e está no próprio sistema de notificação. Quando a gente fala núcleo regional, gente, é DIRES, viu? É a DIRES mesmo, a gente manda para lá, que nós recebemos os dados produzidos pela prefeitura, nós compilamos esses dados, isso é feito online, é feito pelo computador, vai para a DIRES, ali pertinho do batalhão, e daí eles mandam para Salvador. Os resultados de laboratórios privados são enviados para a Secretaria Municipal de Saúde e para a DIRES também, ao mesmo tempo, e encaminhados como nós encaminhamos. Juntamos os nossos resultados com os de laboratório que nos encaminhamos para a DIRES, publicamos o nosso, porque essa daí é nosso dever, e a DIRES encaminha para Salvador, onde ele é consolidado no boletim do Estado como um todo. Pergunta agora do repórter Bomba Rádio H1. O que está sendo feito com as policlínicas que estão superlotadas? Barreiras estão sendo montadas na entrada da cidade? Porque a UPA da Queimadinha está sempre superlotada. As UPAs estão cheias porque nosso setor de emergência está completamente cheio. O Hospital Clériston Andrade continua cheio. E nós estamos cada vez mais buscando as alternativas para atender a todos. E não é apenas com relação à Covid. É bom a gente lembrar que as pessoas que têm problemas de coração, de hipertensão, problemas renais, todos eles, problemas neurológicos, todos eles continuam tendo esses problemas. E a gente continua atendendo a todos. E com relação à questão de barreiras para a entrada na cidade, nós estamos avaliando a forma de fazermos barreiras sanitárias mais eficientes.
fechar uma cidade do tamanho de Feira de Santana não é fácil nem é simples. E a quantidade de caminhões que aqui circulam e muitos deles que param aqui em bairros em Feira de Santana e pernoitam nessa cidade é algo que também nos preocupa. Mas nós estamos verificando a forma e a maneira de agirmos, já que Feira de Santana não é apenas um entroncamento rodoviário. Essa cidade é um polo logístico. Por aqui passa tudo que é preciso de abastecimento do sul para o norte e para o nordeste. E nós temos que entender essa característica. Com todas as dificuldades que podemos ter, mas Feira de Santana é uma ligação nacional importante e nós temos que nos comportar dessa forma, bloqueando o que for preciso para a nossa saúde. Mas é preciso que o Brasil continue a funcionar. E por Feira passam a grande maioria, ou quase totalidade, do que vai por transporte rodoviário, que é 90% dos nossos transportes aqui pela nossa cidade. Pergunta agora de Marconi Reis, Rádio Globo. As câmeras instaladas no metrô de Salvador com sensor de temperatura identificaram pessoas com febre e após teste, uma paciente foi confirmada com Covid-19. A Prefeitura de Feira de Santana avalia a instalação de tecnologia semelhante em pontos com grande fluxo de pessoas na cidade, como centro de abastecimento, feiras livres e estações de transporte? Você está nos dando uma sugestão, nós estamos avaliando. Nós avaliamos também uma sugestão com drone, tá certo? Que tem capacidade de fazer aferição de temperatura, mas não decidimos ainda com relação a equipamentos desse tipo. Você tem alguma informação, Melissa, sobre isso? Não, esse é um assunto que nós ainda não definimos. Ele quer saber ainda, com um aumento exponencial de número de casos e o baixo índice de isolamento, se a Prefeitura já definiu realmente quais medidas serão tomadas e qual o prazo inicial delas. Nós vamos tomar medidas, sim, e ao terminar esse contato, nós vamos nos reunir com todo o nosso grupo de fiscalização para definirmos algo mais forte, mais efetivo e queremos começar de forma imediata. Pergunta agora do Jânio Rego, blog da Feira. Tem se falado em ampliação do comitê de gestão com inclusão de mais setores da sociedade. Existe essa necessidade? Quais são os setores representados no comitê? Nós temos um comitê técnico e esse comitê técnico já se mantém, se reúne durante todas as quartas-feiras, a avaliação é permanente. A doutora Melissa tem um comitê técnico. A ampliação para outros setores, eu não considero, por enquanto, nenhum tipo de ampliação, já que esse comitê é absolutamente um comitê técnico e que funciona, no meu entendimento, com muito boa qualidade. Tem mais uma pergunta do jornalista Hammurabi Dias, da Jornal Folha do Estado. Depois dessa a gente vai encerrar a coletiva com os dados dos bairros. Sobre os testes em massa, como tem feito em Salvador, né? A Prefeitura tem um planejamento para fazer algo semelhante aqui em Feira de Santana? Já começamos, estamos neste momento no centro de abastecimento fazendo testagens diárias. A ideia inicial foi começar nas feiras livres. Denise pode acrescentar algo? Eu queria colocar que as pessoas precisam entender alguns perfis da população. A Feira de Santana, ela tem que tomar medidas de acordo com a população de Feira de Santana. E quem é essa população que a gente chama população flutuante, que é aquela população que só vem aqui realmente para questões logísticas, como o próprio prefeito colocou. Então, esses testes nós começamos no centro de abastecimento por entender isso, que ali existem pessoas que tanto é de Feira como da macro-região e de outros estados. Então, começamos quarta, quinta e sexta à tarde, onde iremos testar essas pessoas. Teremos um número de testes. O último que nós fizemos no sábado, 190 testes. Só teve 2 sintomáticos e 1 positivo. Então, nós encaminhamos e fazemos todo o trabalho. Que além de fazermos, nós temos que notificar as cidades das quais eles são residentes, porque muitos também não são de Feira. Então, temos que ter um cuidado nessa testagem e iremos fazer, assim como o prefeito colocou aqui, as medidas exatamente de acordo com as necessidades que estão sendo seguidas desde o dia 6 de março. Isso vem fazendo com muita tranquilidade e faremos sem nenhum problema. Nós precisamos entender a responsabilidade. O teste que a gente faz, nós não podemos só testar, tem que dar todo um encaminhamento. E é esse cuidado, essa responsabilidade que nós no município de Feira de Santana estamos e continuamos a fazer esses testes ainda hoje lá no centro de abastecimento.
Então a gente encerra a coletiva agora com os dados por bairros aqui em Feira de Santana do Covid-19. José Ricardo vai soltar para a gente um gráfico com os bairros aí e eu vou dizendo para vocês. Bairro Sim, 46 casos. Papagaio, 31 casos. Tomba, 30 casos. Brasília, 28 casos. Jardim Cruzeiro, 27 casos. Calumbi, 22 casos. Mangabeira, 20 casos. Rua Nova, 19. Santa Mônica, 19. Conceição, 18. Sobradinho, 17. São João, 16. Campo Limpo, 13. Ponto Central, 13. Pedra do Descanso, 12. Santo Antônio dos Prazeres, 12. 35 BI, 11. Casebe, 11. Centro, 10. Conjunto Feira 9, 10. Gabriela, 10. Lagoa Salgada, 10. Cidade Nova, 9. Queimadinha, 9. Alto do Papagaio, 8. Conjunto Feira 10, 8. Jardim Acácia, 8. Parque P, 8. Serraria Brasil, 7. Subaé, 7. Tanque da Nação, 7. Aviário, 6. Capuchinhos, 6. Conjunto Feira 5, 6. Mochila 1, 6. Asa Branca, 5. Conceição 2, 5. Conjunto Feira 7, 5. Distrito de Humildes, 5 casos. Santa Mônica 2, 5 casos. Baraúna, 4 casos. Barroquinha, 4 casos. Eucaliptos, 4 casos. Lagoa Grande, 4 casos. Parque Lagoa Subaé, 4 casos. Tomba Fraternidade, 4 casos. Alvorada, 3 casos. Conjuntos Viveiros, 3 casos. Jomafa, 3 casos. Deixa eu virar a folha aqui, gente, um minuto. Morada das Árvores, 3 casos. Mochila 2, 3 casos. Parque Getúlio Vargas, 3 casos. Aeroporto, 2 casos. Campo do Gado Velho, 2 casos. Chácara São Cosme, 2 casos. Conjunto Feira 4, 2 casos. Conjunto João Paulo, 2 casos. Conjunto João Mafa, 2 casos. Conjunto Morada do Sol, 2 casos. Liberdade, 2 casos. Limoeiro, 2 casos. Parque Panorama, 2 casos. Parque Sabiá, 2 casos. Sítio Matias, 2 casos. Vila Olímpia, 2 casos. Ipuaçu, 2 casos. Alto do Cruzeiro, 1 caso. Bonfim de Feira, 1 caso. Conjunto Morada das Árvores, 1 caso. Conjunto Oiama Figueiredo, 1 caso. Conjunto Parque Chama, 1 caso. Detran, 1 caso. Distrito da Matinha, 1 caso. Estação Nova, 1 caso. Jaíba, 1 caso. Loteamento Elza Azevedo, 1 caso. Loteamento Modelo, 1 caso. Monte Pascoal, 1 caso. Pedra Ferrada, 1 caso. Sítio Novo, também 1 caso. Olhos d'Água, 1 caso. Novo Horizonte, 1 caso. Parque Brasil, 1 caso. Ignorado 96, porque as pessoas não divulgaram o bairro onde moram. Eu vou pedir agora para José Ricardo mostrar rapidamente um gráfico com os 10 bairros com mais casos. O Sim está na frente. Em Feira de Santana do Covid-19. Agradeço a todos que acompanharam a coletiva e a live pelo Instagram do prefeito. Obrigada a todos, um bom dia.